Quais são os melhores indicadores que a gente tem na farmácia? A gente vai ver mais nos próximos dias, mas aqui dando uma introdução, tá? Eu preciso ter um indicador vindo de clientes. Todo dia eu preciso saber como é que está a satisfação dos meus clientes. O cliente é o centro, ele tem que estar no foco. Senão, como é que eu vou oferecer um serviço 10 vezes melhor que a concorrência se eu não estou sabendo se o cliente está me avaliando e tudo mais? Né? Instagram, Facebook, qualquer mídia social tem um indicador lá, curtidas, né? Comentários, e são indicadores para saber se você está agradando ou não. Então, como é que você vai ver clientes? Aí a gente vai ver aqui, ó, o NPS, o Google, as pessoas estão avaliando a sua farmácia todo dia lá no Google, ou quase todo dia estão avaliando lá. No iFood, se você está no iFood, as pessoas avaliam também. Tem o tempo de entrega, tem os mais pedidos, né? Você está sendo avaliado o tempo inteiro lá. E a gente precisa ter uma pesquisa com o cliente. Foi atendido, você mandar mensagem para ele avaliar, ou no ponto de venda, o QR Code para ler, ou o terminalzinho onde ele avalia, ou o cupomzinho onde ele avalia e coloca lá, concorre a alguma coisa, mas todo dia a gente precisa ter um feedback do cliente sobre o nosso atendimento. Senão a gente fica achando que ele é bom, mas ele não é, e a gente não toma as medidas para melhorar porque a gente acha que ele é bom, né? E a gente está só perdendo o cliente. Nós temos que ter indicadores vindo do financeiro. Quanto está o meu número de SKUs? Quanto que eu vou ampliar mês a mês? Né? A estratégia que a Tati falou, né? Um montinho, um montão, é um pouquinho a mais. A gente chama, você vai aprender, né? O CMV e o CMP. Então, o CMP 5% a mais ou 10% a mais todo mês do que o CMV. Aí você vai ampliando o mix. Lucratividade. A comissão da nossa equipe tem que ser baseada na lucratividade. Todo mundo deve ter o olho, o foco na lucratividade. A gente tem que ter, cada colaborador tem que ter a cabeça do dono. A cabeça do dono é ficar de olho na lucratividade. E tem que ter a empatia pelo cliente. Tem que ser as duas coisas. Eficácia de compra. Você já sabe como calcular, né? Já vai fazer a conta lá hoje para ver como é que é a sua eficácia de compra. Ou faz amanhã lá, para quarta-feira você saber como é que está a sua... Eu vou perguntar aqui, você vai dizer, tá 1,6, 1,3, 1,5, 2, 3, 4. Você vai me dizer lá. Tá? Venda líquida, como é que está o mercado, como é que está crescendo o mercado, como é que eu estou crescendo, qual é o meu percentual em relação ao mês anterior, em relação ao ano anterior. Quando eu comparo os dias úteis, que de um mês para o outro, às vezes tem mais feriado, de um ano para o outro teve mais final de semana no mesmo mês, então eu tenho que estar acompanhando também por dia útil. Processos, quais os processos que eu já tenho um checklist, se a pessoa faltar e eu entregar para alguém, aquela pessoa consegue fazer. E esse checklist precisa ser em texto, todos têm que estar em texto, mas pode ser em vídeo. Até como repor, como dar entrada em mercadoria para não correr o risco de fracionamento, né? Que a gente erra muito no fracionamento na hora de dar entrada na mercadoria. Se for fracionado, você fracionou errado lá, já bagunça todo o estoque. Aprendizagem, a nossa equipe precisa ter um indicador, tem que aprender todo dia, inclusive o gestor, e tem que ter um indicador disso. Todo dia você tem que estar monitorando como a equipe está aprendendo. Ok. Sobre cliente. Esse aqui é um aluno nosso, que é o Felipe, do Farmácia FPP de Campo Largo. Ó, eu entrei no Google, aqui agora, antes da nossa aula, e escrevi lá, Farmácia Delivery Campo Largo. Ele apareceu em primeiro. Por quê? Ele é o recordista de avaliações do Brasil, de avaliações 5 estrelas de farmácia delivery. Olha lá, ele tem 2.101 avaliações com a nota 5. Como é que ele consegue isso, né? É isso aí. Ó. Se você olha a Nissei, que é uma grande rede, aqui olha a avaliação dela, 2.8, 2.7, 2.9. Se coloca no lugar de um cliente, vai pedir o delivery, você digita lá no Google, farmácia delivery. De quem você vai pedir? Percebeu que encantar clientes tem tudo a ver com o nosso crescimento de venda? Olha só que show isso, né? Lá no outro cliente nosso, lá no iFood, aqui, olha, os mais pedidos, na frente das redes, ó, da Drogazil, da Pague Menos, da Farmácia Primavera, ó, tem muito mais avaliações positivas. A avaliação dela está até um pouco menor, só que ela tem muito mais avaliações, aí, como ela tem muito mais avaliações, fica em primeiro, né? Um exemplo de processos. A gente faz aqui para os nossos alunos, eles têm tudo está virando sistema, né? Mas é uma planilha online e que o colaborador ele vai marcando o que ele fez. Cada tarefa tem um pop de como fazer, ou em vídeo ou em texto, e você vai gerando os percentuais, quanto que ele fez. Você tem certeza que ele fez, aí tem um gerente que vai acompanhar para ver se foi feito ou não, né?
E aí você gera estatística diária, semanal e tudo de quantos checklists. Aqui dia 15 foi domingo, né? Essa loja não abre domingo e começou esse processo aqui no dia 9. Então tá aqui o checklist. Aí você sabe se está fazendo ou não, né? Aprendizagem. No Farmácia 10X nós temos a Universidade Corporativa, que é a Universidade 10X. Todo dia o dono da farmácia entra e fica vendo, ó. Essa moça aqui, ó, Maria das Graças, é colaboradora do Flávio Henrique Rocha, que é o nome da farmácia, o nome do... Ela fez essa aula hoje aqui, ó, às 16h57. Aqui a Mariela, da Farmácia Ville, fez essa aula. Você fica acompanhando os números, os indicadores de tudo. Gera nota e vai fazer parte da remuneração variável. Depois, lá na aula de equipe, como motivar, como engajar a equipe, a gente vai ensinar como você faz a remuneração variável baseada nos indicadores do BSC, que é a satisfação dos clientes, é o financeiro, melhoria de processos e aprendizagem.